Saber Direito desta semana é sobre direito penal. O curso aborda os crimes contra o patrimônio, roubo, extorsão, receptação, entre outros. As aulas são com a professora Roberta Cordeiro. Olá, pessoal. Meu nome é Roberta Cordeiro. Sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios. Além disso, sou professora de Direito Penal e Processo Penal, aqui em Brasília mesmo, no UniCeub, no IDP, em pós-graduação, na Escola da Magistratura e na ATAME também. E o tema da nossa aula vai ser os crimes contra o patrimônio. Por que foi escolhido esse tema? Exatamente por conta das alterações legislativas que surgiram nos crimes de furto, crime de roubo. Além disso, antes dessa alteração legislativa da Lei 13.654, que surgiu agora em 24/4/2018, também outras alterações legislativas com relação ao crime de furto, o abigeato, que é o furto de gado, a receptação de animais também, do crime de dano, que também houve alteração legislativa para incluir o Distrito Federal dentro dos seus dispositivos. Então, nós vamos falar todas essas alterações em todas as nossas aulas. A nossa primeira aula vai ser sobre o crime de furto, ok? Então, nós vamos começar a estudar o artigo 155 do Código Penal, que dispõe o quê? Subtrair, diz o artigo 155 do Código Penal, no seu caput, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Bom, é o primeiro artigo dos crimes contra o patrimônio. Se nós estamos lidando com crimes contra o patrimônio, obviamente, a objetividade jurídica tutelada neste crime e em todos os crimes contra o patrimônio será o patrimônio, a posse e a propriedade das pessoas. Na verdade, em alguns crimes, como o roubo, a extorsão e a extorsão mediante sequestro, mais do que o patrimônio será tutelado. Por quê? Porque são crimes complexos, onde se tutela mais de um bem jurídico. Especificamente com relação ao furto, o bem jurídico tutelado será o patrimônio. Por quê? Porque é um crime simples. Pois bem, o objeto jurídico tutelado do crime de furto é o patrimônio. Qual a diferença entre objeto jurídico e objeto material? O objeto jurídico é o bem que se tutela. Quando a gente fala no título dos crimes contra o patrimônio, o objeto jurídico será o patrimônio. O objeto material, de outro lado, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta. Qual a diferença no crime de furto, especificamente quando fala subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel do objeto jurídico para o objeto material? O objeto jurídico é o que é tutelado, é o patrimônio, a posse, a propriedade, enquanto que o objeto material é a coisa alheia móvel. Então, para que a gente tenha objeto material, eu tenho que ter não só coisa, mas ela tem que ser alheia, ou seja, de terceiro, e tem que ser móvel. Quanto ao objeto material, vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos dizer que esta coisa alheia móvel, ela tem que ser móvel sempre, então é impossível que caiba subtração de coisa imóvel e também que ela seja de outra pessoa. Então, quanto ao objeto material, nós temos algumas conclusões. A coisa tem que ser alheia, ok? Alheia é elemento normativo do tipo. E se for subtraída, e se a própria pessoa, o próprio proprietário da coisa, subtraí-la, coisa que está em poder de terceiro por decisão judicial, por exemplo. Pratica crime de furto? Não, não é possível. Qual o crime, então, que o proprietário que subtrai coisa própria que está em poder de outrem por decisão judicial pratica? Pratica exercício arbitrário das próprias razões. Mas não o que está no artigo 345, e sim o que está no artigo 346 do Código Penal, que assim dispõe: tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por decisão judicial ou convenção. Nós temos o artigo 345, que é um artigo que fala de exercício arbitrário das próprias razões, e especificamente este, que é um exercício arbitrário também, só que é um exercício arbitrário previsto no artigo 346 do Código Penal. Além disso, nós temos que também discutir a questão com relação aos mortos, o cadáver. O cadáver pode ser objeto material de furto? Com relação ao cadáver, nós temos que crime contra cadáver, crime contra os mortos, especificamente este, subtração de cadáver, está previsto no artigo 211 do Código Penal. Ocorre que, se o cadáver pertencer a uma faculdade, a uma universidade, ele se torna coisa. E, portanto, se ele se torna coisa, ele se torna passível de ser objeto material de furto, ok?
Que mais? Dentro ainda do objeto material, nós temos que falar em algumas espécies de res, de coisas, que a gente chama no direito civil de res nullius, res derelicta e res desperdita. O que é res nullius, res derelicta e res desperdita? Res nullius é a coisa de ninguém, res desperdita é a coisa perdida e res nullius, res derelicta e res desperdita. Res nullius, coisa de ninguém, res desperdita, coisa abandonada. Então, vamos conferir aqui. Res nullius, coisa de ninguém, res derelicta, perdão, coisa abandonada e res desperdita, coisa perdida. Res nullius, que é a coisa de ninguém, ela não pode ser objeto material de furto. Por quê? Porque nós vamos estudar já já que não haverá sujeito passivo nesse caso. Porque nós temos que o furto é um crime comum. O que é um crime comum? É um crime onde o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e ele é crime comum também com relação ao sujeito passivo. Então, posso chamar esse crime de crime bicomum. Ele é comum tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. Portanto, nesse caso, quando eu tenho uma res nullius, coisa de ninguém, uma coisa abandonada, como elas não têm sujeito passivo, elas não podem ser objeto material de furto. De outro lado, a res desperdita, que é a coisa perdida, pode ser objeto de crime contra o patrimônio, sim, mas não de furto. De um crime chamado apropriação de coisa achada, prevista no artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, mas não pode ser objeto de furto. Pois bem, com relação agora quanto aos sujeitos do crime, quem pode ser sujeito ativo do crime de furto? No crime de furto, como a gente acabou de falar, nós podemos ter como sujeito ativo qualquer pessoa e como sujeito passivo do crime de furto, nós podemos ter qualquer pessoa, física ou jurídica, titular da posse ou propriedade, ok? Então, qualquer pessoa física ou jurídica, titular da posse ou propriedade, podem ser sujeitos passivos do furto. Qual é a conduta do furto? No que ela se diferencia do crime de roubo, gente? No crime de furto, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, como a gente já acabou de falar, enquanto que o sujeito passivo será sempre a pessoa também, física ou jurídica, qualquer uma, titular da posse ou propriedade. Pois bem, vamos estudar agora com relação à conduta. Qual é a conduta do crime de furto? É a subtração de coisa alheia móvel, diferenciando-se do roubo, porque no furto não existe a violência ou grave ameaça. É uma subtração de coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. O agente subtrai para si ou para outrem, ou seja, para terceiro, esta coisa que a gente já falou, que tem como elementos ser alheia e ser móvel. Elemento subjetivo do furto. Qual é o elemento subjetivo do furto? É o animus furandi, é o dolo, sempre o dolo. Uma observação, nos crimes contra o patrimônio, o elemento subjetivo é o dolo. Em todos os crimes contra o patrimônio, quer seja no furto, quer seja no roubo, quer seja na extorsão, extorsão mediante sequestro, dano, apropriação indébita, estelionato e receptação. Dentre estes crimes, o único que admite a forma dolosa e culposa é a receptação. Então, nós vamos estudar, né, na nossa última aula, o crime de receptação, e nós vamos ver que a receptação, além da forma dolosa, ela permite também a forma culposa no seu artigo 180, parágrafo 3º. Dentro do elemento subjetivo, nós temos que falar sobre o furto de uso. Se o furto de uso é crime, o que é o furto de uso? É a pessoa subtrair com a intenção e efetiva devolução da coisa no mesmo estado em que se encontra. Citando agora a doutrina, professor Rogério Sanches dispõe no seu livro Manual de Direito Penal, parte especial com relação a isso, o seguinte, que são requisitos do crime de furto de uso, requisitos do furto de uso. Intenção desde o início de uso momentâneo da coisa subtraída. Que mais? Coisa não consumível e sua restituição imediata e integral à vítima. Ou seja, não basta a pessoa ter intenção de restituir, é necessário que ela restitua e que restitua nas mesmas condições em que pegou, tá? Então, nesse sentido, também, citado pelo professor Rogério Sanches, Nelson Hungria assim dispõe. Se a coisa transitoriamente usada
é um automóvel suprido de gasolina e de óleo, e se tais substâncias são total ou parcialmente consumidas, já então se apresenta um furtum rei, isto é, um autêntico furto em relação à gasolina e ao óleo. Ele entendia que como o automóvel, sempre que ocorre a subtração do automóvel, mesmo que se restitua o automóvel, o furto estaria consumado, porque pelo menos a gasolina e o óleo foram subtraídos. A doutrina moderna não concorda com isso, entendendo o seguinte, vem ensinando, diz a doutrina, a necessidade para caracterizar o crime quando do simples uso um desfalque juridicamente apreciável no patrimônio da vítima, o que não se dá com o mero gasto de pneus ou desfalque de um tanque de gasolina. Então, eles entendem que se a pessoa subtrair o veículo e devolver, mesmo que tenha gasto óleo, mesmo que tenha gasto gasolina ou que seja os pneus, isso não configura o crime. Por quê? Porque o bem que a pessoa queria era maior, que era o automóvel. E se restituiu o automóvel, está caracterizado o furto de uso, fato atípico, por quê? Por ausência de elemento subjetivo. O dolo. No furto, a pessoa tem que ter necessariamente o fim de assenhoramento definitivo da coisa, ou seja, ficar com a coisa para sempre. Se houve devolução da coisa, não está caracterizado o crime de furto. De outro lado, já fazendo um paralelo, quanto ao roubo, não se usa a nomenclatura roubo de uso. Por que não se usa a nomenclatura roubo de uso? Porque o roubo é um crime que necessariamente tem que haver violência ou grave ameaça. Portanto, se a pessoa usa uma arma ou qualquer violência ou qualquer ameaça que seja para a subtração, mesmo que haja devolução posterior, o crime está consumado. Então, o princípio que a gente usa para o furto de uso não é aplicável ao roubo de uso. Pois bem, continuando, ainda nesse viés de falar do furto de uso, vamos falar do furto de bagatela. O que é o furto de bagatela? É o furto de coisas insignificantes, de coisas de ínfimo valor para a vítima. Qual a diferença do furto de bagatela para o furto que nós vamos tratar, que é o furto privilegiado? O furto privilegiado, ele está previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, que dispõe que, se a coisa for de pequeno valor e o criminoso for primário, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Já no furto de bagatela, nós usamos o princípio da insignificância, cujos requisitos, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, são 4, que a gente decora da seguinte forma, usando a fórmula MARI. O que é o MARI? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da conduta, e o R é o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A doutrina, com relação ao furto de uso, com relação ao furto de bagatela, ela entende, então, que presentes esses requisitos do furto de bagatela, haveria uma absolvição por aplicação do princípio da insignificância. Quando a gente usa o princípio da insignificância, gente, na verdade, o princípio da insignificância, ele é uma excludente da tipicidade, porque no princípio da insignificância exclui-se a tipicidade material, permanecendo, porém, a tipicidade formal, mas, de acordo com o princípio da insignificância, ocorre uma absolvição. Já quando a gente usa o furto privilegiado, que é aquele que eu acabei de citar, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, na verdade, não é uma absolvição que o réu terá, mas o réu terá uma condenação, com algum benefício, ou substituição da pena de reclusão pela de detenção, ou diminuição de 1 a 2/3 ou aplicação somente da pena de multa. Quanto à insignificância, os tribunais hoje, tanto dos dois tribunais superiores, o STF e o STJ, maiormente o STF, entende que é possível que eu aplique o princípio da insignificância ao réu que seja reincidente, mas que ele não seja reincidente em crimes daquela natureza. Por exemplo, eu posso aplicar o princípio da insignificância para uma pessoa que praticou um crime de furto, se ela tiver uma condenação anterior que não seja um crime patrimonial. Então, a pessoa, por exemplo, ela foi condenada por embriaguez ao volante,
né, por exemplo, e depois ela praticou um furto de uma coisa insignificante. Nesse caso, eu poderia dar o princípio da insignificância e absolver essa pessoa, ou mesmo o promotor de justiça promover o arquivamento do inquérito policial quando ainda não existe ação penal por conta da atipicidade material. Ok? Continuando o nosso estudo agora, vamos falar um pouco do furto famélico ou furto necessitado. O furto famélico é um furto praticado em estado de necessidade. Citando ainda o professor Sanches, ele dispõe o seguinte com relação ao furto famélico, que é o furto para saciar a fome, perguntando se ele constitui crime. Dizendo que ele não constitui, por ser estado de necessidade, e juntando os seguintes elementos, que seriam que o fato seja praticado para mitigar a fome, B, que seja o único e derradeiro recurso da conduta, isso está dentro do requisito do estado de necessidade, inevitabilidade do comportamento. 3, que haja subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência. E, por último, insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou impossibilidade de trabalhar. Então, esses são os requisitos dados pela doutrina com relação ao furto famélico. O furto famélico, ele não configura crime, mas não por ausência de tipicidade. Aí nós estamos excluindo o segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Eu posso excluir a ilicitude pelo estado de necessidade, pela legítima defesa, pelo estrito cumprimento do dever legal, pelo exercício regular de direito. Pois bem, o furto, no caso, o furto famélico, ele exclui a ilicitude, porque ele configura um caso de estado de necessidade. E, portanto, quando eu tenho uma conduta praticada em estado de necessidade, eu não posso ter crime, porque o crime necessariamente é composto de fato típico, mais ilicitude e mais culpabilidade. Ok? Vamos falar agora com relação à consumação e à tentativa. Lembrando que o furto é um crime material. O que é um crime material? É aquele cuja lei exige o resultado, ela prevê, perdão, o resultado, e exige a sua ocorrência para a consumação. No crime de furto ocorre a consumação quando eu tenho a subtração. Com relação à consumação do crime de furto, nós temos que lembrar aqui 3 teorias para a consumação, que serão usadas não só com relação ao crime de furto, mas também com relação ao crime de roubo. Eis as 4 teorias. A primeira delas chama-se contrectácio. O que diz a contrectácio, a teoria da contrectácio? Que para que haja consumação, basta o contato do agente com a coisa. Ou seja, se eu quiser subtrair, basta que eu coloque a mão sobre a coisa. Isso, né, para esta teoria, vírgula, que não é adotada, haveria consumação quando eu tenho um simples contato com a coisa. A segunda teoria utilizada é a teoria chamada de amócio ou apreêncio. Esta é a teoria hoje majoritária nos tribunais superiores e também nos tribunais estaduais, que dizem que a consumação do crime de furto, usado também para o roubo, se dá não só quando eu tenho contato, mas quando eu tiro a coisa da disponibilidade da vítima, mesmo que eu não tenha posse tranquila, mesmo que eu não tenha posse mansa e pacífica. Ou seja, se eu retirar a coisa da disponibilidade da vítima, ainda que haja perseguição, está consumado o crime de furto. Com relação à terceira teoria, a teoria se chama teoria da ablácio. O que é a teoria da ablácio? Que antigamente era adotada pelo STJ e que hoje o STJ adota a teoria da amócio. Mas a ablácio, uma teoria anterior, dizia que a consumação do crime de furto se dá não só quando eu tenho contato, mas quando eu retiro, mas quando eu tenho a posse tranquila, a posse mansa e pacífica. Ou seja, era necessário que eu perguntasse para a vítima se ela perdeu o agente de vista, ainda que por breve espaço de tempo, para que ficasse configurada a consumação do crime de furto. E a última teoria é a teoria da ilácio. O que diz a teoria da ilácio? Diz que não basta eu ter contato, não basta eu retirar, não basta eu ter a posse mansa e pacífica. É necessário que eu leve a coisa para um lugar querido por mim, ou seja, pelo lugar destinado para o lugar que o agente queria levar a coisa. Por exemplo, até sua casa. Enquanto a coisa não chegar na casa do agente, não está consumado o crime de furto. Pois bem, de todas essas teorias, hoje nós adotamos a teoria da amócio para a consumação. Dizemos que o furto está consumado
quando a coisa é retirada da disponibilidade da vítima, mesmo que não haja posse mansa e pacífica, mesmo que não haja posse tranquila. Com relação ainda, dentro desse viés de consumação, vamos falar com relação à tentativa. É possível tentativa de crime de furto? Gente, excepcionalmente não cabe tentativa de crimes materiais. Como o crime de furto é um crime material, obviamente, como regra, admite-se tentativa. Então, eu tenho, sim, ok, a tentativa do crime de furto. E a gente poderia dar dois exemplos de tentativa de furto que eu acho que a doutrina, são os mais comumente dados pela doutrina. O primeiro deles seria do punguista. Quem é o punguista? É o batedor de carteira, aquele que pratica furto com destreza. Vamos imaginar uma pessoa caminhando no meio da rua e ela tem 2 bolsos, sendo que ela põe a carteira no bolso direito e o punguista coloca a mão no bolso esquerdo. Ele não vai achar a carteira porque ele errou de bolso. Nesse caso, eu teria tentativa. Se a carteira não existisse em nenhum dos bolsos, haveria crime impossível. Qual é a diferença? Na primeira hipótese, existe o objeto material. Só que o objeto material estava no bolso A quando ele colocou a mão no bolso B. No segundo caso, haveria crime impossível por ausência de objeto material. Lembremos que a teoria adotada para o crime impossível é a teoria objetiva temperada ou objetiva intermediária, que diz que haverá crime impossível quando a ineficácia e a impropriedade do objeto forem absolutas. Se forem relativas, haverá tentativa. Outra situação que comumente se coloca como tentativa de crime de furto são aquelas tentativas feitas dentro de lojas de departamento, como, por exemplo, a pessoa entrar em uma determinada loja, colocar um supermercado, colocar alguma peça de roupa ou alguma comida dentro de uma bolsa e, ao tentar sair do estabelecimento comercial, ela é abordada e descoberta a subtração. Neste caso, tem-se como caracterizada a tentativa de furto, não mais crime impossível como era o entendimento anterior. Hoje, configura-se se ela é abordada dentro do estabelecimento comercial como tentativa. Se ela for abordada fora do estabelecimento comercial, daí haverá consumação do crime de furto. Falado sobre a tentativa, sobre a consumação do furto, nós agora vamos falar sobre as espécies de furto. E aí é que entra alterações da Lei 13.654, do dia 24/4/2018. Com relação às espécies de furto, nós vamos falar aqui sobre o furto simples, que está previsto no caput do artigo 155. O parágrafo 1º prevê o furto noturno. O parágrafo 2º prevê o furto privilegiado. Aí os parágrafos 4º, 5º, 6º, parágrafo 3º, perdão, pulei o parágrafo 3º, ele prevê o furto de energia. E aí nós vamos aos parágrafos 4º, 4A, agora alterado pela Lei 13.654, parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º, são todas qualificadoras do crime de furto. Comecemos então do furto simples. O que é o furto simples? É o furto previsto no artigo 155 caput. O furto simples é a forma mais básica de furto, que tem lá previsto no artigo 155 caput, subtrair para si ou para outra em coisa alheia a móvel com a pena de 1 a 4 anos de reclusão, além da multa. Este furto simples é um furto por exclusão. Como assim, professora, por exclusão? Bom, o furto que não for nem privilegiado, nem qualificado, nem tiver uma majorante do repouso noturno, ele será um furto simples. E a pena prevista para este furto será de 1 a 4 anos. Então, a gente pode dizer, como é no homicídio, que o homicídio simples é um homicídio por exclusão, o furto simples também é um furto por exclusão. Com relação a este furto, então, é aquele por exclusão onde se subtrai coisa alheia a móvel. O parágrafo 1º, ele prevê uma majorante. O que vem a ser majorante? Majorante é causa de aumento de pena. Esta majorante diz que aumenta-se a pena do crime de furto em 1/3 quando o furto é praticado durante o repouso noturno. Reparem, a lei não fala furto praticado à noite, fala furto praticado durante o repouso noturno. O que é repouso noturno, professora? É aquela situação, é aquele horário onde se diminui a vigilância daquela determinada sociedade, daquela determinada comunidade, facilitando a subtração. Essa questão de furto noturno, então a gente tem que dizer primeiro que ela vai variar de localidade para localidade,
onde eu posso ter furto noturno, por exemplo, na cidade de São Paulo, em um determinado horário, onde, vamos dizer assim, São Paulo é uma cidade que é difícil de parar, é difícil de dormir. Então, seria aquela situação, à meia-noite em São Paulo é furto noturno? Depende do lugar onde o furto é praticado. Que é que a questão do repouso noturno é a questão onde diminui a vigilância porque a sociedade dorme. Agora, é diferente uma situação dessa no interior, por exemplo, mesmo de São Paulo, no interior do Nordeste. Então, a gente tem que ver caso a caso onde existe a situação do repouso noturno. Pois bem, esta situação do repouso noturno, esta majorante prevista lá no parágrafo 1º do artigo 155, que quando presente aumenta a pena em 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena. Ela se aplica a qual crime? A qual tipo de furto? Pela posição topográfica, o que é a topografia? Eu só posso aplicar um parágrafo a alguma coisa que vem imediatamente superior a ele. Então, pela lei, pela posição topográfica, pela topografia, eu só posso aplicar o furto noturno ao caput. Porém, recentes, mas nem tão recentes assim, que a gente tem essa decisão datada de 2016, o STJ passou a entender que é possível que eu aplique essa majorante do repouso noturno também ao furto qualificado do parágrafo 4º. E hoje, com as alterações legislativas, não só do parágrafo 4º, mas a qualquer qualificadora. Gente, não há incompatibilidade nenhuma em eu aplicar na dosimetria da pena, na terceira fase, essa causa de aumento de pena de 1/3. Então, pelo posicionamento do STJ, é possível hoje sim que eu aplique a majorante do repouso noturno, não só ao furto simples, como também aos furtos qualificados. É bem verdade que antigamente, quando a gente não podia aplicar o repouso noturno ao furto qualificado, nós aplicávamos este repouso noturno não como majorante na terceira fase da dosimetria da pena, mas sim na primeira fase como circunstância judicial. Passado o parágrafo 1º, vamos entrar agora no parágrafo 2º, que nós já falamos alguma coisa, que é o furto privilegiado. O que é o furto privilegiado? É o furto previsto no artigo 155, parágrafo 2º, que diz que quando o criminoso é primário e a coisa é de pequeno valor, o juiz pode, na condenação, então é uma situação de condenação, substituir a pena de reclusão pela de detenção, ou diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. É possível que o juiz substitua a pena de reclusão pela de detenção e também substitua a pena de reclusão pela de detenção e também aplique a causa de diminuição de pena. Não tem problema nenhum, é perfeitamente possível. Este furto privilegiado, ele se aplica, vamos voltar pela topografia, ao caput, mas não só ao caput. Hoje, por entendimento do STJ também, o furto privilegiado aplica-se ao furto qualificado. Então, é possível hoje o furto híbrido, furto qualificado privilegiado. E outra coisa, com relação a este furto privilegiado, ele vai poder ser aplicado também ao furto que nós vamos falar do parágrafo 6º, que é o furto de animal, o furto de semoventes, sem problema nenhum. Lembrando que este furto privilegiado, ele é aplicado ao crime previsto no artigo 155, que é o furto, e não só o furto. Existem outras disposições que também prevêem o privilégio. Quais são elas? É possível essa aplicação do furto privilegiado, deste privilégio, à apropriação indébita, conforme artigo 170, ao estelionato, conforme artigo 171, parágrafo 1º, e à receptação, segundo o artigo 180, parágrafo 5º do Código Penal. Não é possível a aplicação do furto privilegiado ao crime de roubo, porque o roubo é praticado com violência ou grave ameaça e porque também não existe previsão legal. Então, os artigos que são furto, apropriação indébita, estelionato e receptação, cabem o privilégio e também o princípio da insignificância, a bagatela. E, de outro lado, é possível hoje a figura híbrida do furto qualificado privilegiado. Continuando o nosso estudo, o artigo 155, parágrafo 3º, prevê o furto de energia, que ele diz que equipara-se a coisa alheia móvel à energia. Nesse sentido, nós dizemos que a subtração de energia elétrica, ou seja, o gato de energia,
né, o gato de luz, como se fala popularmente, é crime de furto. Então, qualquer tipo de energia, energia elétrica, energia genética, configuram o crime de furto, tá? Com relação à TV a cabo, é possível que haja furto de sinal de TV a cabo? Vamos lá. Posicionamento do STF diz que não é possível subtração, não é possível enquadrar-se no artigo 155, parágrafo 3º, o furto, o gato net, o furto de sinal de TV a cabo, porque é impossível no direito penal analogia in malam partem. Com relação ao STJ, este permite sim a aplicação do furto de energia, comparando a energia a coisa alheia móvel. Existe um projeto de lei, né, de um deputado do Mato Grosso, prevendo uma sanção para o tipo penal previsto no artigo 35 da Lei 8977 de 1995. Esta lei prevê a subtração de sinal de TV a cabo como crime, sem dispor sanção. Ou seja, a gente tem um preceito primário dizendo o que é crime, mas não tem uma sanção correspondente. Então, esse deputado fez um projeto de lei exatamente visando colocar uma sanção nesse tipo penal do artigo 35 da Lei 8977 de 1995. Bom, falado sobre o furto noturno, o furto primeiro caput, que é o furto simples, furto noturno, furto privilegiado e furto de energia, só nos resta entrar nas qualificadoras. A primeira qualificadora está prevista no parágrafo 4º, inciso 1º, que diz que a pena será não mais de 1 a 4, mas de 2 a 8 anos, ou seja, alteram-se os limites mínimo e máximo da pena. O que era de 1 a 4 transforma-se em 2 a 8 anos de reclusão, além da multa. Diz o inciso 1, se o furto é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, vamos a alguns conceitos. Obstáculo. O que vem a ser obstáculo? Obstáculo é o embaraço, a barreira, a armadilha para impedir ou dificultar o acesso a alguma coisa. É qualquer instrumento colocado para a defesa da propriedade. Destruir ou romper este obstáculo configura crime de furto qualificado. Mais uma coisa. É necessário, segundo o posicionamento dos tribunais, que esse obstáculo seja exterior à coisa, ele não pode ser inerente. Em outras palavras, se eu quebrar o vidro de um veículo para subtrair o veículo, é furto simples. Se eu quebrar o vidro de um veículo para subtrair alguma coisa de dentro do veículo, é furto qualificado. É bem verdade que muitos doutrinadores dizem que isso ofende o princípio da proporcionalidade, porque a subtração de um veículo seria furto simples, com a pena de 1 a 4 anos, enquanto que a subtração de alguma coisa no interior do veículo seria furto qualificado, com a pena de 2 a 8 anos, mesmo que se entenda que ofende o princípio da proporcionalidade. A jurisprudência é no sentido de que o obstáculo tem que ser exterior à coisa, ele não pode ser inerente para que seja configurado o furto com rompimento de obstáculo. O inciso 2 do parágrafo 4º prevê várias qualificadoras, que são o abuso de confiança, a fraude, a escalada e a destreza. Vamos tratar de cada um deles. O primeiro deles é o furto com abuso de confiança. O que é a confiança? O que é o abuso de confiança? Para a gente estudar o abuso de confiança, nós temos que saber o que é a confiança. Confiança é uma relação, vamos dizer assim, uma relação de amizade, uma relação de trabalho. Confiança é alguma coisa que se deposita em alguém. Por exemplo, eu deposito confiança na minha empregada. Eu deposito confiança em algum amigo que vai dormir na minha casa. Se essa pessoa subtrair alguma coisa minha abusando desta minha confiança, eu vou ter o furto com abuso de confiança. Para a gente falar do furto com abuso de confiança, necessariamente nós temos que falar do crime de apropriação indébita. O crime de apropriação indébita ele está previsto no artigo 168 do Código Penal. Pois bem, vamos começar. Qual é a diferença entre o furto e a apropriação indébita? Simples. No furto eu não tenho a posse, tanto que eu vou lá e subtraio. O núcleo do tipo é subtrair. Na apropriação indébita eu tenho a posse, tanto que o núcleo do tipo é apropriar-se. Pois bem, essa é a diferença básica entre o furto da apropriação indébita. No furto eu tenho a subtração,
Enquanto que na apropriação indébita, eu não tenho subtração da coisa, mas eu tenho a coisa e em um determinado momento eu inverto a posse, eu me aproprio dessa coisa. Dentro do furto existe o abuso de confiança. Como a gente falou, a confiança é o sentimento de segurança em alguém. Quando eu abuso deste sentimento de confiança, eu tenho um furto com abuso de confiança. Qual a diferença entre furto com abuso de confiança e apropriação indébita? No furto com abuso de confiança, existe uma posse. Só que esta posse é uma posse vigiada, que a gente chama no direito civil de detenção. Então, se eu dou uma coisa, por exemplo, se eu estou aqui dando aula, e alguém está na minha casa cuidando das minhas coisas, por exemplo, enquanto eu estou aqui dando a minha aula, e alguém pega alguma coisa de dentro da minha casa, já não estou falando subtrai para não dar a entender logo que é furto, isso é furto. Seria furto, na verdade. Por quê? Porque eu não estou dando a coisa para a pessoa, ela está na posse das minhas coisas, mas é uma posse vigiada. É uma mera detenção. De outro lado, se eu entrego essa coisa para a pessoa, por exemplo, eu pego a minha empregada, a minha secretária, e empresto para ela o meu computador, por exemplo, para o filho dela fazer um trabalho, ela leva para casa, e ela não me restitui. Neste caso é apropriação indébita. Por que é apropriação indébita? Qual a diferença entre as duas figuras? No furto com abuso de confiança, eu tenho uma posse chamada posse vigiada, enquanto que na apropriação indébita eu tenho uma posse desvigiada. Esta é a diferença do furto com abuso de confiança para apropriação indébita. Outra qualificadora prevista no inciso 2º é a fraude. Esta fraude é a mesma fraude do estelionato. O estelionato diz lá, no artigo 171, obter vantagem ilícita em prejuízo alheio mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Pois bem, qual é a diferença entre o artifício e o ardil? O artifício é a fraude material. É a fraude onde se usa, por exemplo, o conto do bilhete premiado, onde se mostra alguma coisa para a vítima para iludi-la ou para mantê-la em erro. Enquanto que o ardil é a lábia, é a fraude intelectual. Pois bem, como as fraudes são as mesmas, o mesmo conceito no furto mediante fraude e no estelionato, como fazer a diferenciação entre o furto mediante fraude e o estelionato? Simples. No furto mediante fraude, a vítima não entrega a coisa. No furto mediante fraude, a fraude é usada para diminuir a vigilância da vítima e facilitar a subtração. A vítima diz não. No estelionato, a fraude é utilizada para que a vítima entregue a coisa. Então, a vítima entrega a coisa para o agente por causa da fraude, por causa do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento, como, por exemplo, o silêncio. Então, esta é a diferença. No furto mediante fraude, a vítima diz não, enquanto que no estelionato a vítima diz sim. A terceira qualificadora é chamada de destreza. O que é a destreza? Furto com destreza, gente, é chamado de punga. E quem faz o furto com destreza é o punguista. A destreza é uma habilidade física ou manual que serve para facilitar a subtração. Então, a doutrina diz o seguinte: destreza é uma aptidão, é uma agilidade ímpar, é um movimento de alguém configurando especial habilidade, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti em seu Manual de Direito Penal. É a habilidade fora do comum do agente que faz com que a vítima não perceba a subtração. Vejam bem, quando a gente fala de destreza, a gente vê na visão da vítima. Se a vítima não perceber a subtração, está caracterizada a destreza, mesmo que terceiro perceba. E se a vítima perceber a subtração, ocorrerá a desclassificação do furto qualificado para o furto simples. A destreza é vista na visão da vítima e não na visão de terceiro. Se a vítima ela não percebe a subtração, está caracterizada a destreza. Se a vítima percebeu a subtração, furto simples, desclassificação. Ok? Então, aí nós temos a abuso de confiança, a fraude, a escalada, eu pulei a escalada e falei da destreza. Vamos falar agora da escalada, sem problema nenhum. O que é o furto com escalada? Bom, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, ele diz que escalada é a subida de alguém a algum lugar valendo-se de uma escada. Mas a escalada, gente, não é só isso.
Eu ouso discordar. Entende a maioria da doutrina que escalada é você entrar em algum lugar, entrar em algum lugar de modo anormal de uso, usando esforço fora do comum. Entrar em algum lugar por meio anormal de uso, usando esforço fora do comum. Por exemplo, pular um muro. A escalada, ela abrange não só a subida, como também pode ser entrar em algum lugar usando um túnel. Olha só, entrar em um lugar por meio anormal de uso, usando esforço fora do comum. Daí decorre que, se eu entrar em algum lugar, como por exemplo numa casa, usando um muro baixo, isso não configura escalada. Por quê? Porque apesar de eu entrar em um lugar por meio anormal de uso, eu não estou usando esforço fora do comum. Faladas as quatro qualificadoras do inciso 2º, partimos agora para o inciso 3º do parágrafo 4º, que diz que também qualifica o furto o emprego de chave falsa. Alguns chamam de chave micha. O que vem a ser a chave falsa? É todo instrumento, diz o professor Nucci, com ou sem forma de chave destinado a abrir fechaduras ou fazer funcionar aparelhos. Então, pode ser uma chave falsa, por exemplo, um clips, pode ser uma chave falsa, um pedaço de garfo, pode ser uma chave falsa, um pedaço de colher, qualquer coisa, com ou sem forma de chave. Lembrando que o uso da chave verdadeira, ou seja, a subtração da chave verdadeira, com a finalidade de subtrair, por exemplo, eu subtraio da bolsa de alguém uma chave verdadeira para subtrair o veículo. A chave verdadeira obtida sem autorização não configura a chave falsa. Nós não podemos meter em pé de igualdade chave verdadeira e chave falsa. Neste caso, com relação à chave verdadeira, nós dizemos que pode ser um furto com abuso de confiança ou mesmo um furto usando fraude. Mas nós não podemos dizer que a chave verdadeira se equipara à chave micha ou chave falsa. O inciso 4º prevê ainda como qualificadora do furto o concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? Bom, primeiro, o inciso 4º, quando fala em concurso de pessoas, abrange tanto o autor quanto o partícipe. Ele não faz distinção. Em segundo lugar, é necessário que a pessoa concorra para o crime e não para a subtração. Então, não é necessário que todos estejam no mesmo lugar da subtração. É possível que um fique do lado de fora. Não é necessário que todos estejam dentro no lugar da subtração. O que mais? É possível, ou mais do que possível, a pergunta é necessário que todos eles sejam maiores de idade? Não necessariamente. É possível concurso de pessoas no crime de furto com um menor, entendendo-se o menor aquele entre 12 e 18 anos. Neste caso, vai haver furto em concurso de pessoas e também o crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso, o crime de corrupção de menores é um crime formal e o concurso que se estabelece entre o furto em concurso de pessoas e o crime de corrupção de menores também são dois crimes praticados em concurso formal de infrações e não em concurso material. Bom, superada esta fase do parágrafo 4º, nós temos então a alteração legislativa aí prevista no parágrafo 4º. Então, deixa eu procurar aqui no meu material, parágrafo 4º, dizendo o seguinte, que a Lei 13.654 prevê lá o furto qualificado pelo emprego de explosivo de artefato análogo que cause perigo comum. A Lei 13.654 de 2018 acrescentou o parágrafo 4º, letra A, com a seguinte disposição. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Gente, por que houve essa alteração legislativa? Primeiro, por conta de vários estouros de caixas eletrônicos que andam acontecendo por todo o nosso país. Então, hoje prevê a lei que, se eu usar um explosivo para fazer a subtração, eu responderei por furto com a pena não de 1 a 4, nem de 2 a 8 anos, mas sim com a pena de 4 a 10 anos. Piorou a situação do réu? Posso dizer para vocês? Pior é que não.
Antigamente, nós tínhamos, neste caso específico, se a pessoa usando explosivo fizesse uma subtração de algum dinheiro dentro de caixa eletrônico, subtraindo esse dinheiro, ela responderia pelo artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º, furto com rompimento de obstáculo e mais o artigo 251, que fala do crime de explosão. Nesse caso, ela responderia pelo parágrafo 4º, inciso 1º, e pelo artigo 251, parágrafo 2º, em concurso formal. Este era o entendimento do STJ. E a pena dela, com essa aplicação do concurso de crimes, ficaria em, no mínimo, 6 anos. Hoje, com a alteração legislativa, ficou entre 4 a 10 anos. Ou seja, melhorou a situação do réu? Com certeza melhorou. E aí, professora, o que a gente aplica? Artigo 2º do Código Penal. Diz que a lei retroagirá quando for para beneficiar o réu. Nós temos lá o parágrafo único do artigo 2º. O artigo 2º caput fala com relação a abolício criminis, que diz que a lei que descriminaliza retroage, seja em qual momento que for, durante o inquérito, durante o processo, mesmo em grau de recurso ou após o trânsito em julgado. Pois bem, o artigo 2º, parágrafo único, também determina que no caso de melhorar a situação do réu, em qualquer situação que seja, quando a lei melhora a situação do réu, ela retroage. Então, nesse caso, como melhorou a situação do réu, como a pena agora, apesar de achar que piorou, melhorou. Porque a pena mínima era de quanto? 6 anos. Quanto que a pena mínima vai ser agora? De 4 a 10 anos, que é a pena máxima. Com relação ao que é explosivo, nós podemos dizer que explosivo é a substância ou artefato que possa produzir uma explosão, detonação, propulsão ou efeito pirotécnico. Então, esse é o conceito de explosão, tá certo? Então, essa foi a alteração trazida pela Lei 13.654. Com relação ainda ao crime de furto, nós temos que falar do seu parágrafo 5º, que prevê a qualificadora também do furto, quando o furto é de veículo automotor, diz lá o parágrafo 5º, furto de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado, para o exterior. Neste caso, pela posição topográfica, eu não posso aplicar nenhuma qualificadora do parágrafo 4º ao parágrafo 5º. Mas eu posso pegar qualquer qualificadora do parágrafo 4º e usar como circunstância judicial no parágrafo 5º. É necessário no parágrafo 5º 2 requisitos. Primeiro, que o objeto material do crime seja veículo automotor e que este veículo automotor seja levado para outro estado ou para o exterior. Portanto, a subtração de um veículo automotor em um determinado estado, levado para outro estado ou para o exterior, configura este furto qualificado com a pena agora de 3 a 8 anos. É necessário dizer que se o furto for praticado no Distrito Federal e este veículo for levado para Goiás, está configurada a qualificadora do furto de veículo automotor. É necessário, gente, que os limites do Estado sejam efetivamente transpostos para que se configure o artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal. Ok? Bom, falado então do parágrafo 5º, vamos à próxima qualificadora que está no parágrafo 6º. O parágrafo 6º, ele prevê o furto qualificado de animal, que a gente chama de abigeato. E aí diz lá o parágrafo 6º que o furto tem que ser, para que haja qualificadora, e esta qualificadora prevê uma pena de 2 a 5 anos, que seja furto de animal domesticável de produção, com a pena, como a gente acabou de falar, reclusão de 2 a 5 anos de multa. Quais as espécies de semoventes que nós temos? A gente tem os animais selvagens, os animais domesticados ou domesticáveis e os animais domésticos, ok? Para que se configure este crime do artigo 155, parágrafo 6º, é necessário que o objeto material seja animal domesticável de produção. Isso não inclui somente os bovinos. Agora nós temos incluídos os bovinos, os ovinos e os caprinos. Inclusive cachorros e gatos podem ser incluídos também na disposição, desde que seja para a produção. Ou seja, se eu crio um cachorro para a reprodução, para a venda dos filhotes, está configurada esta qualificadora do furto, se for praticado o furto contra o meu animal.
Que mais? Não ingressam na proteção penal os animais selvagens, como o leão, o tigre, a girafa, o elefante e os domésticos que não sejam voltados à produção. Também haverá incidência dessa qualificadora, diz o parágrafo 6º, quando o animal esteja abatido, ou seja, mesmo morto, ou dividido em partes no local da subtração. Então, pouco importa que o animal esteja vivo, que o animal esteja morto, sempre haverá esta qualificadora do artigo 155, parágrafo 6º, tá? Algumas questões que podem ser suscitadas com relação a este parágrafo 6º. Este parágrafo 6º, aliás, ele foi alterado pela Lei 13.330 de 2016. Há algumas questões que a gente pode suscitar aqui com relação à incidência da majorante do repouso noturno. É possível? Totalmente possível, sem qualquer dúvida que eu aplique a majorante do repouso noturno ao furto do artigo 155, parágrafo 6º. Que mais? Também é possível a aplicação do parágrafo 2º, o privilégio, obviamente quando presentes os seus requisitos. Coisa de pequeno valor, esqueci só de falar isso, mas a gente fala agora, pequeno valor quer dizer até um salário mínimo. Quando a gente fala em insignificância, a gente tem como ínfimo valor as posses da vítima. Mas aqui, pequeno valor diz respeito a um salário mínimo. Então, se for até um salário mínimo o furto que acontecer nesse caso do animal, possível tranquilamente o furto híbrido qualificado do parágrafo 6º com o privilégio do parágrafo 2º. E como a gente acabou de falar, quando a gente usa também é possível a acumulação, né? A gente não falamos com relação ao parágrafo 5º, mas não o parágrafo 6º. É possível a acumulação também do parágrafo 4º com o parágrafo 6º. Tranquilamente possível. Só que nesse caso, segundo o professor Kleber Masson, tá? A pena será prevista no parágrafo 4º e não a pena prevista no parágrafo 6º. Por quê? Porque a pena do parágrafo 4º, gente, eu posso juntar o parágrafo 4º, aquelas qualificadoras que a gente acabou de estudar com o parágrafo 6º, perfeitamente possível. Só que eu não vou ter como base a pena do parágrafo 6º. Eu vou ter como base a pena do parágrafo 4º. E o parágrafo 6º, quando utilizado, será utilizado como circunstância judicial. Por que isso, professora? Porque a pena do parágrafo 4º é maior que a do parágrafo 6º. A pena do parágrafo 4º é de 2 a 8 anos, a do parágrafo 6º é de 2 a 5. Então, se eu tiver, por exemplo, o que é muito comum, este tipo de furto do parágrafo 6º, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, ok? Eu vou aplicar a pena do parágrafo 6º, do parágrafo 4º, e o parágrafo 6º será usado como circunstância judicial. Por fim, com relação ao crime de furto, nós temos que falar da alteração legislativa, que é o furto qualificado, em caso de, agora, subtração de substância explosiva. Então, não é o furto com a substância explosiva. Também foi prevista a subtração da própria substância explosiva. E foi agregado pela Lei 13.654 um parágrafo 7º ao artigo 155, dispondo que a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, mesma pena do parágrafo 4º, letra A. A pena agora será de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substância explosiva, não com, mas de substância explosiva ou de acessórios, que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Eis aí a nova qualificadora. Substância explosiva. O que vem a ser a substância explosiva? Substância explosiva é aquela capaz de provocar detonação, estrondo, em razão de decomposição química associada ao violento deslocamento de gases. Então, aqui o agente é punido por força da subtração dessa própria substância explosiva ou acessório. Diz a lei, que conjunto ou isoladamente possibilite a fabricação, montagem ou emprego. Aí o exemplo, sujeito que furta uma banana de dinamite, tá? Então, hoje, nós temos, então, configurado o crime de furto com relação às qualificadoras, não só mais do parágrafo 4º e do parágrafo 5º. Por força da Lei 13.330, nós temos hoje a qualificadora do parágrafo 6º também, como a gente acabou de estudar. E por força do parágrafo 7º hoje e do parágrafo 4º, letra A, nós temos a subtração usando uma substância explosiva e a subtração da própria substância explosiva. Então, essas foram as alterações cabíveis para a gente falar
desde 2016 até agora 2018, né, do crime de furto, crime esse contra o patrimônio. Para a gente arrematar o crime de furto, para a gente terminar o crime de furto, nós temos que lembrar duas súmulas essas do STJ muito importantes. A primeira delas é a súmula 511. Essa súmula é muito utilizada na prática. Ela diz o seguinte: é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal aos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e qualificadora for de natureza objetiva. Gente, nós estudamos as qualificadoras do parágrafo 4º. Algumas são de natureza objetiva, outras são de natureza subjetiva. Por exemplo, o abuso de confiança é de natureza subjetiva. A fraude é de natureza subjetiva. Eu não posso aplicar quando o furto, a qualificadora do furto for de natureza subjetiva, o privilégio do parágrafo 2º. Mas, segundo diz a súmula, é possível o reconhecimento do privilégio quando prevista a primariedade, requisito já previsto no artigo 155, parágrafo 2º, né? Pequeno valor da coisa e qualificadora de natureza objetiva. Então, quando a qualificadora for de natureza objetiva, rompimento de obstáculo, etc., neste caso, é possível que eu cumule o parágrafo 4º com o parágrafo 2º. E a última súmula que convém a gente falar é a súmula 442 do STJ, que diz que é inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo, tá? Então, com relação aos crimes contra o patrimônio, a primeira aula, o crime de furto, era isso que a gente tinha para falar. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Nós ainda estudaremos os crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, dano, apropriação indébita, estelionato e receptação. Por hora, nós ficamos somente com o crime de furto. Obrigada e até a próxima aula. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.